Salve, salve nação, vamos que vamos com tudo, vamos pra cima, rapaziada. O Flamengo jogou ontem contra o São Paulo no Maracanã para quase 70 mil pessoas. E é claro, o torcedor carioca, torcedor flamenguista já estava com saudade de acompanhar o seu time de perto, de ver o seu time jogar em seus domínios e simplesmente não se arrependeu. Os quase 70 mil pessoas saíram do Maracanã muito felizes, não só com a atuação do time em campo, com o placar, e ainda teve o pós-jogo, onde o Felipe Luiz esclarece todas as dúvidas sobre a treta com o Pedro. Simplesmente falou tudo, jogou no ventilador. Simplesmente, resumindo, o Pedro está sendo pior em tudo. Olha só, tudo isso e muito mais no vídeo de agora, falando um pouquinho da rodada do Campeonato Brasileiro até então e sobre a entrevista coletiva do Felipe Luiz, que causou um rebuliço na web. Ontem o Flamengo venceu o São Paulo que está de técnico novo, né? Hernan Crespo, que também deu uma excelente entrevista coletiva, chamando a responsabilidade para os jogadores, trazendo o tamanho que tem o São Paulo, né, no futebol nacional. São Paulo é tricampeão do mundo, tricampeão da Libertadores, e não pode simplesmente ser amassado da maneira que foi. Porque o São Paulo ontem ele não competiu, tá, gente? Para quem não assistiu o jogo, o São Paulo não conseguiu competir. O Flamengo jogou como se estivesse encarando o próprio Bayern de Munique. Zoar o Flamengo que tomou de 4 do Bayern é mole. Difícil é encarar o Mengão aqui no Maracanã. A questão é que na partida de ontem o Flamengo parecia o Bayern de Munique. Exatamente, galera. Aqui no Brasil, o Flamengo simplesmente é um dos times mais fortes e mostrou isso em campo ontem. Quem entrou em campo ontem também foi o Bahia, recebeu o Atlético Mineiro e venceu por 2-1. Um jogo também bem emocionante. O Bahia está com a estreia da sua camisa nova, a camisa do Superman. O Hulk fazendo gol olímpico, espetacular, mas o Hulk está bem sozinho, hein? Esse Atlético Mineiro tá correndo sozinho. Não conseguiu evitar a vitória. Foi um jogo bem emocionante, já que o Hulk chegou a empatar o jogo e o Bahia virou nos acréscimos. Jogo bem emocionante. O clássico aqui no Carioca, Vasco recebeu o Botafogo seguiu a mesma linha do Mundial de Clubes, jogou uma barbaridade, venceu o Vasco com tranquilidade por 2-0. E hoje ainda tem mais um chorinho. O Fluminense e o Palmeiras não entram em campo, já que foram mais longe no Mundial, né, de clubes. Não jogam nessa rodada, mas, no meu ponto de vista, o filé da rodada ficou por conta do Corinthians e Red Bull Bragantino, um belo jogo. Corinthians com bastante polêmica, Memphis Depay, bastante desafios lá no Parque São Jorge. Parque São Jorge? E Fortaleza e Ceará, também um jogaço. O pessoal ficou uns dias sem futebol brasileiro, então deve ser casa cheia também esse jogo entre Fortaleza e Ceará. O outro jogo às 20 horas, Juventude Sport Recife e Cruzeiro e Grêmio às 20h30. Então, basicamente as partidas são ali por volta das 8 horas. O Corinthians joga às 17, o Fortaleza e Ceará, Cruzeiro e Grêmio joga às 20h30, Juventude joga às 20 horas. Eu, de coração, se eu for assistir uma partida que não seja do meu time, provavelmente eu vou assistir o Cruzeiro do Gabigol. Tá com um bom time, entendeu? Organizado, buscando ali não deixar o Flamengo distanciar no Campeonato Brasileiro, jogando em casa. Então, um jogo bem interessante deve ser o do Cruzeiro. O Grêmio, tentando fazer um campeonato de recuperação, deve trazer bastante dificuldade. Mas, das partidas disponíveis, eu fico com Cruzeiro e Grêmio. O Inter, esqueci de falar do Inter, ganhou vitória por 1-0, gol do Bruno Batata, um meio voleio de fora da área, um bonito gol do Bruno. E a gente segue aqui para a classificação do Campeonato Brasileiro. O Flamengo segue líder, mais líder do que nunca, com 12 jogos apenas. Tem clubes como o Bahia que já fizeram 13. O Flamengo tem 12, mas tem 27 pontos. O Cruzeiro que joga hoje também tem 12, vai a 13 hoje. Se vencer, continua a perseguição ali com o Flamengo, 27 pontos se vencer. E o Bahia terceiro colocado, Red Bull Bragantino ali na quarta colocação. Então, esses são os 4 primeiros do Campeonato Brasileiro. E tem aqui a galera lá de baixo. O São Paulo com a derrota de ontem está em 15º, à frente somente do Santos, depois vem a zona de rebaixamento. O Fortaleza, não sei o que está fazendo na 18ª, o Fortaleza tem um bom time, já maduro, já estruturado, não deveria estar por ali. Essa configuração da zona do rebaixamento, com o Sport Recife, Juventude,
Fortaleza e Vitória, para mim, não permanece até o final do campeonato. Talvez o Sport, que eu tenho menos informação, mas o Juventude tem feito bons campeonatos, não perde em casa. Pelo menos no ano passado era muito difícil vencer o Juventude em casa. O Fortaleza está organizado, uma questão de tempo até sair. Ano passado até ele flertou ali com o título. E o Vitória tem que ficar esperto. Depois vem o Santos, de Neymar e companhia, São Paulo e Vasco da Gama. O Inter, com a vitória de ontem, foi a 14 pontos. O Inter estava querendo uma crise, mas já deu uma bicuda na crise para lá. E agora 14 pontos. Depois vem Ceará, Grêmio é meio de tabela, que pega o Cruzeiro. Mirassol, surpreendentemente, está lá em cima. Atlético Mineiro, mesmo com a derrota, já tinha 20 pontos, permaneceu na oitava colocação. Fluminense tem 2 jogos a menos, mas também já tem seus 20 pontos. Daqui a pouco volta aí com o Renato Gaúcho, cheio de moral, elenco bem motivado. E é claro, o Botafogo ali em sexto, Palmeiras em quinto, e vem Red Bull Bragantino, Bahia, Cruzeiro e Flamengo. Hoje também tem a final do Mundial de Clubes, com o Chelsea e o PSG, um jogaço. Claro que eu vou estar super bem posicionado para assistir essa partida, porque é um jogaço. Simplesmente uma segunda final de Champions League para o PSG. O Chelsea vem se estruturando durante a temporada para justamente fazer uma próxima temporada muito melhor. João Pedro, seu camisa 9, já chegou voando e atropelou o Fluminense. E é a aposta do Chelsea para essa temporada. O Chelsea já tinha o Palmer, numa fase espetacular, agora consegue um centroavante do mesmo nível do seu elenco, do Palmer, etc. Então, o Chelsea esse ano deve vir muito forte, já provou isso. Então, deve ser um embate bem divertido de ser assistido desse do Chelsea com o PSG. Claro que as apostas estão todas do lado do PSG. O PSG ele pratica o melhor futebol do planeta na temporada. Está arriscado ter o melhor jogador também. O Dembélé está fazendo uma temporada praticamente perfeita. O Vitinha voando. Então, daqui a pouquinho a gente vai poder tirar essa prova. E simplesmente o PSG pode conseguir um feito. Vencer todos os campeonatos que disputou. A gente sabe que lá na França tem a Liga 1 e a Copa Francesa, onde ele foi campeão. Aí ele venceu também a Champions League e agora o Mundial de Clubes da FIFA. Pensa, o PSG tem a oportunidade de fazer a temporada perfeita. Se já existia a Tríplice Coroa que ele já conquistou, ele pode ampliar essa Tríplice Coroa com um bônus da Copa do Mundo de Clubes que no futuro vai ser um campeonato ainda mais charmoso. Hoje ele não tem histórico, hoje esse campeonato desse modelo é a sua primeira edição. O Ronaldo Fenômeno já disse que vão ser feitos ajustes. O Florentino do Real Madrid. Infantino? Da FIFA. Infantino disse que não dá para um campeonato desse ter apenas 2 ingleses. Meu parceiro, o campeonato teve apenas 2 ingleses, o City e o Chelsea, que acabou chegando na final. Então, assim, no meu ponto de vista, esse campeonato, essa Copa do Mundo dos Clubes, gente, tem que levar mais, assim, claro que tem que ser justo, a Liga Saudita, o objetivo é justamente juntar o planeta, mas que tinha espaço ali para um Liverpool, tinha espaço para mais um inglês pelo menos, ou 2, entendeu? Acho que em relação ao Brasil a quantidade foi ok, 4 brasileiros, acho que foi muito bem, levamos 2 sul-americanos, o Boca Juniors e o River Plate, entendeu? Então, acho que foi muito bem. Se olha para o italiano, também foi legal. Tinha a Inter de Milão, tinha a Juventus. Então, assim, bem legal essa mistura. Mas, claro, pela importância que tem a Premier League, no meu ponto de vista, só faltou mais times ingleses. Então, talvez aí na próxima edição eles consigam colocar mais ingleses nessa conta, que eu acho que só o que faltou. Acho que de italiano tá ok, de espanhóis tá ok também. Agora, ingleses, no meu ponto de vista, ficou faltando. Beleza? Hoje tem live, hoje tem tudo, porque posicionamento é tudo, meu parceiro. E hoje é aquele domingo de final de Copa do Mundo de Clubes. Tamo junto, fica por aqui. Vamos que vamos. Aquele abraço.